A cidade de Rio das Liras tinha um som próprio, um ruído leve que se misturava ao das bicicletas cruzando as ruas, ao barulho dos ônibus subindo ladeiras e às conversas que escapavam pela porta entreaberta de mercearias antigas. Era um lugar onde todo mundo parecia estar sempre indo para algum lugar, mas com a calma de quem sabia que nada realmente urgente acontecia ali. Ainda assim, para muitos habitantes, o cotidiano guardava pequenas tempestades. Uma dessas pessoas era Elias Moretti, um homem de 44 anos que sempre acreditou que sua vida seria simples, previsível e tranquila. Durante quase 2 décadas ele trabalhará como atendente em uma papelaria no centro da cidade, um local pequeno, mas aconchegante, onde conhecia boa parte dos clientes pelo nome. Gostava do cheiro de cadernos novos, da rotina pacata e das conversas rápidas que tinha ao entregar um envelope ou orientar alguém na escolha de uma caneta. Sem grandes ambições, Elias pensava que envelheceria atrás daquele balcão até que o dono, Sr. Otacílio, lhe passasse as chaves quando decidisse se aposentar. Mas a vida raramente segue o caminho imaginado. Meses antes de sua história realmente começar, Sr. Otacílio faleceu repentinamente, deixando a papelaria para venda. A família não tinha interesse em manter o comércio e Elias se viu, pela primeira vez em muitos anos, perdido. Tentou comprar o lugar, mas não tinha dinheiro. Procurou empregos semelhantes, mas descobriu que lojas menores estavam fechando, substituídas por grandes livrarias e comércios que exigiam experiência tecnológica que ele não possuía. Durante semanas, acordava cedo por hábito, arrumava as coisas como se fosse trabalhar, mas no meio do caminho lembrava que não havia mais balcão para onde ir, voltava devagar para casa, tentando se convencer de que encontraria algo logo. Elias morava em um pequeno apartamento no bairro Cerrado Alto, lugar simples onde vizinhos conversavam pelos corredores e crianças brincavam até tarde sem grandes preocupações. Dividia os cuidados do apartamento com sua irmã mais nova, Luana, que vivia com ele desde a separação conturbada que tivera anos antes. Ela era professora de educação infantil, enérgica, falante, uma pessoa completamente diferente de Elias, que sempre fora mais reservado. Mesmo assim, os dois se completavam no cotidiano compartilhado. Luana fazia cafés da manhã exagerados, cheios de frutas, pães e bolos que comprava antes do trabalho só para garantir que o irmão não pulasse refeições. Elias, em troca, cuidava da casa, das contas e da parte prática da vida, já que Luana vivia sempre ocupada com turmas grandes e burocracias escolares. Quando Elias ficou desempregado, Luana não disse nada nos primeiros dias. Ela sabia como ele era. Sensível, discreto, pouco aberto sobre seus sentimentos. Observou em silêncio enquanto ele tentava sorrir, fazia piadas sobre férias improvisadas, mas evitava tocar no assunto. Até que uma noite, enquanto jantava um macarrão simples com molho de tomate, ela finalmente perguntou. Ele tentou explicar racionalmente, repetindo frases prontas que havia dito a si mesmo, que logo encontraria algo, que não era tão grave assim, que já estava enviando currículos. Luana ouviu tudo em silêncio e depois apenas colocou a mão sobre a dele. Você não precisa fingir para mim. Elias sentiu o peito apertar. Não soube responder. Passou os dias seguintes tentando reorganizar sua vida. Fez cursos online gratuitos, atualizou o currículo, visitou empresas e lojas. Nada parecia avançar. Em uma tarde quente de outubro, enquanto voltava de mais uma entrevista frustrante, parou em uma praça para descansar. Sentou-se em um banco de madeira desgastado e observou o movimento das pessoas. Uma mulher caminhava apressada com sacolas nas mãos. 2 adolescentes riam enquanto pedalavam. Um senhor alimentava pombos com cuidado. Elias sentiu, de forma estranha, que aquela praça dizia mais sobre a vida dele do que qualquer currículo. Tudo era simples, mas estava em constante movimento. Nada permanecia igual. Naquele instante, seu olhar caiu sobre um pequeno mural comunitário próximo à banca de jornal. Havia cartazes de aulas de violão, vendas de carros usados, oferta de serviços de jardinagem. Entre eles, um anúncio chamou sua atenção: procura-se voluntários para auxiliar em projetos de leitura e organização de acervo. Biblioteca Municipal Selma Arantes. Procurar por Sara. Elias recortou mentalmente o papel. Não sabia por quê, mas aquelas palavras ficaram ecoando na mente durante todo o caminho de volta para casa. No dia seguinte, após hesitar por horas, decidiu ir até a biblioteca. O prédio não era grande, mas tinha janelas altas e antigas que deixavam a luz entrar de forma bonita. O cheiro de livros antigos misturado ao verniz do piso de madeira lembrava Elias de sua antiga papelaria. Quando entrou, viu apenas uma mulher jovem, de cabelos presos e óculos grandes, organizando uma pilha de livros atrás do balcão. Ela sorriu assim que o viu, como se estivesse esperando alguém. Deve ser você, o Elias. Ele franziu a testa, surpreso. Eu? Ela riu.
Temos poucas pessoas interessadas em voluntariado. Só podia ser você. Ele sorriu pela primeira vez em dias. Conversaram sobre o projeto. A biblioteca estava passando por dificuldades financeiras, o acervo estava desorganizado e muitos livros estavam danificados. Sarah explicou que precisavam de ajuda para catalogar obras, restaurar capas, organizar prateleiras e participar de pequenos eventos de incentivo à leitura. Elias sentiu algo despertar dentro de si enquanto ela falava. Talvez saudade do ambiente da papelaria, talvez o desejo de ser útil novamente. Aceitou na mesma hora. Começou indo 2 vezes por semana, mas logo passou a ir quase todos os dias. Trabalhava sem pressa, ouvindo o som suave das páginas sendo manuseadas e o murmúrio distante de conversas entre leitores. Com o tempo, aprendeu como catalogar obras digitalmente. Sarah o ensinou pacientemente, sempre elogiando sua organização e atenção aos detalhes. Elias também começou a interagir com frequentadores. Havia a Dona Celeste, uma idosa que pegava romances religiosos e sempre dizia que os personagens eram teimosos demais. Havia Bruno, um menino tímido que lia quadrinhos e pedia recomendações sussurrando. Havia até estudantes que iam apenas para usar o Wi-Fi, mas acabavam perguntando sobre algum livro. Pela primeira vez em meses, Elias sentia que seu dia tinha propósito. Começou a chegar em casa mais leve. Luana percebeu a mudança e, mesmo sem entender completamente, ficou feliz. Certa noite, enquanto jantavam, ela perguntou como estavam as coisas na biblioteca. Elias, sem perceber, falou por quase 10 minutos, descrevendo uma prateleira que reorganizara, um livro raro que encontrara e a forma como Bruno finalmente pediu ajuda para escolher uma nova série. Luana sorriu discretamente, guardando aquele momento como uma conquista silenciosa. Com o passar dos meses, a relação entre Elias e Sarah se tornou mais próxima. Eles conversavam sobre livros, sobre filmes, sobre as mudanças na cidade. Sarah tinha um jeito calmo e curioso de olhar para o mundo. Era alguns anos mais nova que Elias, mas às vezes parecia muito mais sábia. Um dia eles ficaram presos na biblioteca durante uma tempestade inesperada. A energia caiu, a chuva batia forte no telhado e janelas tremiam. Sarah acendeu algumas lanternas e os dois se sentaram no chão da sala infantil, onde havia almofadas coloridas. Conversaram por horas sobre medos, sonhos e sobre o que os mantinha firmes quando tudo parecia incerto. Elias nunca tinha se aberto tanto para alguém. Quando a chuva finalmente cessou e ele caminhou para casa, percebeu que algo dentro dele estava mudando. Mas a vida tinha seus altos e baixos. Enquanto Elias encontrava seu lugar na biblioteca, Luana enfrentava problemas na escola. O governo cortara verbas, a equipe estava reduzida e as turmas estavam cada vez mais cheias. Ela chegava em casa exausta, reclamando da falta de apoio. Certo dia, teve uma crise de choro na cozinha enquanto lavava a louça. Elias a abraçou, lembrando de como ela o apoiara meses antes. Agora era sua vez de ser o porto seguro. Luana também lutava contra a sombra da relação abusiva que tivera anos antes. Embora estivesse melhor, ainda tinha medos silenciosos. Em algumas noites, acordava assustada, e Elias a encontrava sentada no sofá, segurando uma xícara de chá como se fosse a âncora que aprendia a realidade. Ele a acompanhava, ficava em silêncio ao lado dela, oferecendo presença em vez de perguntas. A rotina dos dois era um equilíbrio delicado entre reconstrução e cansaço. Em uma manhã de sábado, a biblioteca organizou um evento simples de contação de histórias para crianças. Sarah pediu que Elias ajudasse. Ele ficou encarregado de receber as famílias e organizar as cadeiras. No meio da confusão alegre, um senhor aproximou-se dele. Era Roberto, funcionário da prefeitura responsável pela revitalização de espaços públicos. Sarah o cumprimentou e comentou, animada, sobre o quanto Elias estava ajudando no projeto. Roberto ouviu tudo com atenção e depois chamou Elias para conversar. Percebi que você entende muito de organização, catalogação e manutenção de acervo. Estamos com uma vaga aberta para auxiliar administrativo na coordenação de bibliotecas públicas. Seria um trabalho fixo. Se quiser, posso agendar uma entrevista. Elias sentiu o coração acelerar. A proposta parecia um sonho. Ele olhou para Sarah, que assentiu com um sorriso tímido. Claro, eu adoraria. A entrevista aconteceria na semana seguinte. Durante esses dias, Elias tentou manter a rotina, mas sua mente estava em constante movimento. Releu seu currículo, pensou em possíveis respostas, tentou controlar a ansiedade. Quando finalmente chegou o dia, colocou a melhor camisa que tinha, arrumou cuidadosamente o cabelo e chegou cedo demais ao prédio da prefeitura. A entrevista foi tranquila. Falaram sobre sua experiência na papelaria, sobre o voluntariado na biblioteca, sobre suas habilidades com organização e atendimento ao público.
Elias saiu do prédio com a sensação de que, finalmente, algo estava se alinhando em sua vida. 2 semanas depois recebeu a ligação. A vaga era dele. Quando compartilhou a notícia com Luana, ela pulou de alegria, abraçando-o tão forte que ele quase perdeu o ar. Sarah também comemorou, embora seu sorriso tivesse uma pontada de melancolia, como se estivesse feliz por ele, mas triste por perder sua ajuda na rotina diária. Mesmo com o novo emprego, Elias continuou indo à biblioteca algumas vezes por semana. Agora, porém, como visitante, não como voluntário fixo. Sentava-se em uma mesa perto da janela, conversava com Sarah e lia alguns capítulos antes de voltar para casa. Os meses seguintes foram de adaptação. O novo trabalho era maior do que ele imaginava. A coordenação de bibliotecas envolvia tarefas burocráticas, reuniões, relatórios e viagens rápidas para avaliar as unidades da cidade. Elias precisou aprender a lidar com responsabilidades reais, com prazos e expectativas. No início, sentia-se inseguro. Em algumas noites voltava para casa achando que não daria conta. Mas Luana o lembrava de que ele sempre fora capaz de muito mais do que acreditava. Aos poucos, Elias encontrou seu ritmo. Começou a implementar pequenas melhorias nos processos, sugerir formas de organização mais eficientes, aproximar bibliotecas menores de programas culturais da cidade. Percebeu que seu trabalho impactava pessoas que ele nunca conheceria pessoalmente. A sensação era profunda. Paralelamente, Luana resolveu buscar ajuda terapêutica. Começou tímida, sem grandes expectativas, mas com o tempo percebeu que estava finalmente encarando os traumas que guardara por tanto tempo. Seus dias começaram a ficar mais leves. Ela voltou a fazer exercícios, retomou hobbies antigos e até começou a conversar com um colega da escola de forma mais próxima. Elias percebeu que a irmã estava, pouco a pouco, encontrando o próprio caminho para respirar. 1 ano se passou. Elias era agora uma das peças essenciais da coordenação. Seu nome era frequentemente mencionado nas reuniões. Ele, que antes se sentia pequeno demais, agora entendia o valor do que fazia. A vida também mudará na biblioteca. Sarah continuava lá, firme, mas agora com mais voluntários. Ela e Elias mantinham uma amizade profunda, baseada nas conversas longas e silenciosas, no apoio mútuo e em uma forma de carinho que não precisou ser rotulada. Havia algo entre eles que existia sem urgência. Em um fim de tarde nublado, pouco antes da biblioteca fechar, Sarah chamou Elias para ver algo. Era um livro antigo, restaurado por ela, com uma capa azul marinho que parecia nova. Dentro, na folha de rosto, havia uma dedicatória escrita à mão, para Elias, que descobriu, no meio do caos, que sua vida ainda podia ser reorganizada página por página. Ele leu devagar, sentindo o coração se aquecer. Ao levantar o olhar, viu que Sarah estava observando-o com um sorriso sereno. Obrigado, disse ele, e a gratidão em sua voz dizia muito mais do que palavras poderiam expressar. A vida seguia em movimento, como sempre. Mas agora Elias não tinha mais medo das mudanças. Ele aprenderá que as coisas importantes acontecem na sutileza dos dias comuns. No cheiro de café que vinha da cozinha quando Luana acordava. Na poeira que saía das páginas antigas da biblioteca. No barulho do teclado no novo escritório. No sorriso inesperado de alguém que entende seu silêncio. Ele descobriu que a vida começa a mudar quando percebemos que o cotidiano nunca é banal. Carrega dores, medos, alegrias escondidas, pequenas vitórias que ninguém vê, mas que constroem um futuro silenciosamente. E assim, naquele mesmo banco onde meses antes ele havia se sentido perdido, Elias sentou-se novamente durante um intervalo de almoço. A praça estava igual, mas ele era outro. Observou a mulher com sacolas, os adolescentes na bicicleta, o senhor alimentando pombos. Sorriu sozinho. Não porque tudo estava perfeito, mas porque, finalmente, estava vivendo uma vida que fazia sentido para ele. Uma vida que reconstruíra com paciência, coragem e gentileza consigo mesmo. Entendeu ali, naquele instante simples, que o cotidiano é onde a verdadeira transformação acontece. E que, às vezes, é preciso perder o rumo antigo para descobrir um caminho novo que sempre esteve esperando.